Alô, alô. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago Paixão. Eu sou do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. E a ideia do meu laboratório, eu coordeno o laboratório de línguas eletrônicas e sensores químicos. E a ideia desse meu laboratório é começar a desenvolver dispositivos para que eles possam ser aplicados em campo. Então, usando matéria-prima disponível, como impressoras 3D, papel e máquinas de laser de corte. Essa é a ideia desse tipo de trabalho que a gente vem desenvolvendo no laboratório, que é criar esses dispositivos, tecnologias, para serem aplicadas fora do laboratório. E a ideia principal aqui é mimetizar análogos humanos. Por isso que o nome do meu laboratório leva o nome de Laboratório de Línguas Eletrônicas. A ideia aqui é como a língua eletrônica consegue perceber gostos, sabores, bebidas, e o nosso cérebro decodifica essas informações, e a gente consegue passar uma informação como a gente toma café e fala isso aqui é café. E sem quantificar, sem monitorar vários compostos químicos que estão presentes no café. Então a gente tem receptores na língua que detectam sabores, o amargo, o salgado, o doce, o umami, que é o sabor do glutamato monossódico, do Ajinomoto, e o azedo. Com essas informações, o nosso cérebro consegue saber a substância, saber padrões, e a gente consegue extrair informações químicas para conseguir classificar a substância sem ter que falar essa substância tem... O café, por exemplo, tem cafeína ou tem uma substância química. O que a gente faz em laboratório é um análogo dessas possibilidades. A gente tenta criar sensores artificiais, que são sensores químicos que extraem informação química e a gente consiga quantificar alguma determinada substância em uma determinada amostra. Então esse dispositivo transforma essa informação química em algo útil, como determinar, monitorar uma espécie química. Um exemplo de um sensor químico, pegando um análogo, é o teste de gravidez, o teste de Covid. Então são testes que fazem o quê? Pega uma determinada molécula química, por exemplo, o HCG, e tentam fazer, e como o HCG está correlacionado com o teste de gravidez feminino, esse teste diagnóstico, quando aparece aquelas duas linhas, dá positivo. Então isso é um teste que mostra para o usuário final cor. Então ele é um dispositivo tecnológico que faz isso. Um exemplo que a gente faz no laboratório é usar reações químicas, escolhe um composto, uma molécula de reconhecimento, para monitorar, por exemplo, o níquel, que é um metal que a gente pode ter interesse de querer monitorar. E onde a gente pode desenvolver testes? Então, se a cor do níquel, quanto mais intensa ela fica nessa reação, eu posso desenvolver um aplicativo no telefone celular para detectar a intensidade da cor e ele me devolver informação de concentração. Onde existe isso no mundo real? Um glicosímetro é um dispositivo tecnológico relativamente não tão novo, mas tem uns 50 anos aí. E a ideia é que esses dispositivos tecnológicos eles consigam utilizar para que o usuário final na casa dele consiga tirar informação sobre a glicose, a taxa de glicemia, e passe essa informação para o médico. Então isso é a academia saindo da universidade e indo para o público real para poder utilizar esses dispositivos em campo. Então ele está fazendo exatamente essa técnica, e no caso a gente usa dispositivos eletrônicos, elétricos, eu meço correntes. E essas correntes elétricas são proporcionais à quantidade daquela substância química que eu quero determinar. Como é o caso desses dispositivos que a gente chama de comunicadores, que são esses sensores eletroquímicos. Essas moléculas que a gente chama de analito, a gente cria estratégias para que ela consiga chegar até um determinado metal, e nesse metal eu consiga ter corrente elétrica, elétrons passando ali, para que isso seja proporcional à quantidade dessa substância química que a gente quer monitorar. Um exemplo do glicosímetro, a gente tem a molécula da glicose lá do lado esquerdo, e a ideia é que essa molécula de glicose, na presença de glicose oxidase, que é uma enzima, forma o peróxido de hidrogênio, que é esse composto aqui, e esse composto aqui gera sinais elétricos, e esses sinais elétricos são proporcionais à quantidade de glicose. E é isso que aquele aparelho eletrônico que a gente mede glicose em casa fornece de informação para a gente. Então essa informação, a gente em casa consegue pegar essa informação, passar para o médico, saber se eu preciso tomar medicação ou não. Então a gente começa a não precisar mais de um laboratório, consegue descentralizar toda essa análise. E é exatamente isso que a gente quer fazer ao longo do tempo. A gente estava conversando na palestra anterior sobre dispositivos vestíveis. A gente quer sair do laboratório ali da bancada e começar a fazer exatamente isso daqui, ó. Passar por aquela linha, primeira linha tracejada,
onde a gente começa a ter dispositivos aqui que são um glicosímetro, para ter dispositivos que a gente chama de dispositivos vestíveis. Hoje em dia, a gente já tem um glicosímetro que a gente coloca aqui no nosso corpo, ele passa essa informação para um telefone celular, e esse telefone celular avisa você, sem a necessidade de você ter que recorrer àquele dispositivo, que era aquele glicosímetro que eu estava conversando agora. Só que quando a gente tenta passar pelaquela segunda linha tracejada, eu preciso começar a desenvolver tecnologia que seja acessível para as pessoas e de custo muito baixo. A própria pandemia mostrou isso para a gente. Se eu não desenvolver um dispositivo que todo mundo possa ter, eu não consigo controlar uma pandemia, uma endemia ou qualquer coisa que seja. Então eu preciso criar tecnologias para fazer isso. E por isso a gente está aqui nessa feira hoje discutindo sobre a parte tecnológica de desenvolvimento de dispositivos. Para dar uma ideia para vocês, isso aqui é um comercial que passou na NBA há 2 anos atrás, para mostrar que isso aqui é uma realidade na qual a gente já está começando a ter que enfrentar, criar dispositivos. A própria marca desse isotônico começou a fazer uma série de dispositivos para medir a hidratação no corpo humano, para saber qual era a exata hora que, por exemplo, a Serena Williams tem um dispositivo tipo tatuagem aqui, para conseguir medir a hidratação do corpo dela, para ela saber que ela precisa se hidratar. Várias outras universidades americanas vêm desenvolvendo dispositivos vestíveis com tecnologia de custo extremamente baixo. Então, são os relógios que a gente vem vendo hoje, o anel que a gente estava discutindo aqui agora há pouco. São dispositivos como esse de tatuagem que mudam de cor, e a gente precisa criar esses dispositivos com tecnologia extremamente baixa, com custo muito baixo. Senão a gente não consegue fazer com que esses dispositivos que são tatuagem, que são dispositivos vestíveis, consigam chegar até o consumidor final. Então a ideia é que ele possa mudar de cor. Ao mudar de cor, o usuário pode olhar e falar, olha, eu tenho um problema muscular, eu tenho uma fadiga muscular, que é um dispositivo que eu vou tentar mostrar para vocês no final, que a gente vem desenvolvendo. Então a ideia aqui é, na parte, eu sou um químico, então como químico, a gente sabe converter materiais brutos em dispositivos tecnológicos. Só que o que a gente está tentando fazer agora é principalmente combinar com tecnologias que a gente sabe que tem em todo lugar do mundo, como papel, lasers de CO2, cortadoras a lasers de CO2 e impressoras 3D. Ao fazer isso, a gente consegue diminuir muito o custo dos dispositivos que a gente vem criando. Aqui é um exemplo, a gente sabe muito bem como produzir o papel. No mundo, quase não tem nenhum lugar no mundo que não se produz papel. E o papel tem propriedades extremamente interessantes. E o que a gente tenta fazer com o papel é, principalmente, deixar aquela estrutura da celulose, que é uma rede que permite fluidos caminharem. Quando a gente pega um papel para secar o material, o fluido percorre o papel sem uma bomba, ele consegue movimentar por capilaridade. Isso faz com que aquele dispositivo tipo tatuagem que vocês viram, quando ele toca o suor de uma pessoa, ele pega o suor, por capilaridade ele vai até um local onde tem um reagente químico e muda de cor. Então o papel, que a gente sabe, toda essa tecnologia, está no nosso dia a dia, até sendo substituído por dispositivos eletrônicos, por causa de uma série de características. Por estar em qualquer lugar do mundo, ser acessível e ter características extremamente interessantes, até como realizar filtrações ou testes de separação de fluidos, que a gente sabe muito bem que ele consegue fazer. Isso aqui é como o mundo viu o papel sendo utilizado aqui. Então o papel veio sendo utilizado desde detecção de uma cor, até sendo utilizado por uma série de tecnologias. E aqui em 2007, foi uma das primeiras vezes onde o papel começou a ser utilizado por pesquisadores americanos para criar caminhos, para que esse fluido percorra um determinado caminho. Então cria barreiras aqui que não deixam a água passar e cria tecnologias extremamente baratas usando impressoras, que fazem impressão de cera. E isso coloca o papel como um dispositivo interessante para fazer essa ideia que eu mostrei para vocês, de criar esses dispositivos vestíveis. E a ideia aqui, pegando um trabalho de 1983, esse trabalho, um pesquisador falou que em 50 anos, desde 1883, ia ter dispositivo vestível ou dispositivo em papel em qualquer lugar do mundo. A gente já está em 2023 e não tem ainda. Mas uma das ressalvas que ele faz é que a gente está pensando aqui exatamente no custo desses dispositivos para que eles sejam acessíveis para várias pessoas. Tentando convencer vocês sobre essas possibilidades, ou como é importante a gente pensar nisso, em criar tecnologias, usar impressora 3D, laser. Isso aqui é o que a gente consegue fazer com custo
quando a gente produz instrumentos utilizando máquinas. Isso a gente está falando de instrumentos grandes, tapetes, violões, talheres. A gente consegue reduzir muito o custo usando máquina, que é exatamente o que a gente vem tentando fazer no laboratório, usando dispositivos cada vez mais tecnológicos para esse tipo de desenvolvimento. Esse aqui é o dispositivo que eu mostrei para vocês, o glicosímetro, que eu falei que não é um dispositivo tão antigo. E esse aqui é o dispositivo que o pessoal criou lá em Harvard, que é um dispositivo que custa 5 centavos de dólar para fazer a mesma análise que o glicosímetro faz por 50 dólares. Então a gente diminui o custo aqui em 1000 vezes, sem perder características que fazem com que ele seja bom o suficiente. Ele fornece informações para a gente tão boas quanto aquele dispositivo de 50 dólares que a gente tem ali. E se eu não conseguir convencer vocês que eu preciso usar máquinas, acho que aqui é super fácil, eu tiver impressora 3D em qualquer lugar aqui. A ideia é, se eu quiser produzir à mão dispositivos tecnológicos ou produzir calças jeans para todo os Estados Unidos, eu demoraria 652 anos para produzir calça jeans para a população toda. Se eu uso máquinas, eu caio nisso aqui para 143 anos. Então eu preciso fazer com que os laboratórios, a pesquisa, utilize cada vez mais produção em larga escala para atingir um público em geral. E também, por que eu preciso reduzir o custo? Imagina que eu quero fazer análises químicas nesses locais aqui. Lá não tem instrumentos, não tem laboratórios sofisticados, então eu preciso fazer com que o custo e o tempo seja uma informação importante para diagnosticar uma doença para análises químicas. Pensando nessa evolução também, isso aqui é um mercado de sensores químicos. Dentro desse mercado de sensores químicos, existe um mercado que na prática ele vai crescer aqui quase mais do que 100%. E a ideia é que eu preciso, para que isso aconteça, de novo reduzir custo e usar estratégias, sendo essas estratégias isso aqui que eu comentei para vocês, que é papel, laser e impressão 3D. Então, passando um pouco para resultados, dispositivos que a gente vem desenvolvendo no laboratório, isso aqui é um trabalho. A gente teve muitos problemas com atentados, com explosivos, em aeroportos, em trens. E a ideia, num projeto em parceria com a polícia, a gente precisava criar uma análise para que um perito pudesse ir em campo e fazer análise de explosivos sem usar instrumentos sofisticados. Então foi aqui que a gente desenvolveu um aplicativo para telefone celular, uma câmera escura aqui, e esse quadradinho aqui é um pedaço de papel. Nesse pedaço de papel, a gente colocava alguns reagentes químicos aqui, aqui e aqui, e expunha esse papel para uma câmera do telefone celular tirar uma foto. E ela tirava uma foto antes e depois. E a gente fazia uma subtração matemática de parâmetros de cor, que são parâmetros de cor R, G e B, que a gente pode extrair com softwares. Então o telefone celular nessa câmera aqui mantinha uma distância focal fixa, uma luminosidade fixa, e esse telefone celular, sem nenhum instrumento sofisticado, conseguia fazer o que para a gente? Extraía uma série de informações, criava essa tabela. Nessa tabela a gente criava um algoritmo para ele fazer um reconhecimento. E quando ele fazia esse reconhecimento, a gente conseguia detectar aqui 5 diferentes tipos de explosivos. 3 nitroexplosivos, que são muito utilizados para atentados normalmente, e 2 peróxidos explosivos, que foram aqueles peróxidos explosivos usados no atentado em Londres e aquele outro no sapato, no avião. Então a ideia é que a polícia podia pegar um pó no aeroporto, tirar uma foto com o telefone celular e esse aplicativo, ele se comunicava e aí ele devolvia a informação falando se aquilo era um explosivo ou não. Então a gente conseguiu fazer isso bastante bem para explosivos e para outras tecnologias também. Criar embalagens inteligentes para criar micro-organismos em carne, então o usuário final poder ir no supermercado e comprar uma carne com segurança. Criar um dispositivo para saber qual era o tipo de micro-organismo, sem ter que usar um microscópio, só pelas aminas que são liberadas por esses micro-organismos. E aqui num projeto em parceria com a Polícia Científica também, aqui no caso a da Polícia Federal, que é o projeto do perfil químico da droga. As drogas, elas são comercializadas ilegalmente utilizando fármacos. E esses fármacos que são colocados nessas drogas aqui, são usados para que o traficante consiga criar mais lucro. Lucro de algo ilegal. Mas por isso que a gente vê muito na televisão roubo de fármacos. Os traficantes tentam roubar fármaco para misturar com a droga porque ele dá dormência no nariz. Então o usuário acha que é cocaína e ele está cheirando um fármaco.
Lembrando que aqui não é nada legal, é algo ilegal de se fazer. Mas a polícia tenta fazer o quê? A partir desses adulterantes, entre aspas, aqui que são encontrados, a polícia tenta rastrear qual é o traficante. Porque cada traficante usa a mesma estratégia. Então essa é uma abordagem que eles usam para fazer isso. Para que eles consigam detectar esses adulterantes aqui, eles precisam ter um dispositivo que vai em campo. Eles apreendem a droga e eles conseguem analisar lá na rua mesmo se é uma droga que tem um dos adulterantes. E aí no laboratório a gente começou a desenvolver uma série de dispositivos em papel que dão cor para um dos tipos desses adulterantes. Nesse caso aqui, esse adulterante que a gente estava querendo determinar aqui era a fenacetina, que era um dos adulterantes que eram detectados. Aí a gente começou a criar dispositivos para o perito ir a campo e começar a analisar 4 diferentes adulterantes dessa droga. Então, fornecia naquelas zonas, nas extremidades, cor. Quando essa cor dava positivo, o perito sabia que tinha algum dos 4 adulterantes ali. Então, em tempo real, ele conseguia fazer esse tipo de análise. A gente foi desenvolvendo uma série de dispositivos. Esse aqui é um dispositivo extremamente sofisticado do ponto de vista imaginativo, mas ele é extremamente simples do ponto de vista de aplicação. A ideia aqui era fazer, quanto maior for a cor do dispositivo, era um pedaço de papel, mais da concentração daquele adulterante tinha, que era no caso da procaína. Só que esse dispositivo que a gente estava desenvolvendo, ele tinha um falso positivo, que era para uma das drogas, dos adulterantes, que era a benzocaína. Isso fez a gente criar um dispositivo que possa fazer todo o processo de separação da análise, pré-tratamento e análise para ir em campo. Então, esse daqui é um dispositivo que está sendo removido ali. Então, na hora que a gente remove o dispositivo, que é um pedaço de papel, a gente dobra esse dispositivo, ele encontra a solução que fez um tratamento de amostra. E esse tratamento de amostra, por capilaridade, esse fluido percorre o papel e ele vai dar positivo para a procaína com e sem o tratamento prévio, que é um pré-tratamento de amostra que no papel a gente consegue fazer. E aqui, quando a gente faz o tratamento para o adulterante que dava o falso positivo, ele dava falso positivo sem o tratamento, e com o tratamento ele já não dá mais positivo. Então a gente tinha um dispositivo extremamente sofisticado para a pessoa ir em campo e fazer análises químicas. E a ideia aqui agora era, eu tinha dispositivos que me davam informação de cor, e eu falei para vocês sobre dispositivos eletrônicos, que fornecem como informação de saída corrente elétrica, que são esses dispositivos que eu vou mostrar para vocês o que a gente faz, como que a gente constrói eles com laser. Isso aqui é carbono. Isso aqui é um pedaço de papelão. Imagina que eu posso pegar papelão aqui em qualquer lugar e criar um dispositivo para fazer uma análise. Esse daqui é um ciclo na literatura. Existem muitas maneiras de construir esses dispositivos. E todas elas são muito caras, eu não vou passar por todas aqui, mas todas elas usam reagentes químicos. É isso que eu quero que guarde na cabeça de vocês, para vocês pensarem. Então eu preciso comprar um reagente químico para produzir um dispositivo como esse, com custo bem elevado. A gente começou a utilizar folhas de sulfite, de papel sulfite, para criar dispositivos eletrônicos, pintando aqui trilhas de prata. Esse trabalho foi um trabalho que saiu nessa revista inglesa, mostrando principalmente o fato de a gente usar papel como algo muito barato para criar esses dispositivos. E aí esses dispositivos poderiam fazer o que agora? Eles podem analisar uma solução aqui, por cor, como eu estava falando para vocês, e esses jacarezinhos que estão ligados aqui, é por onde vai fluir a corrente elétrica que eu vou monitorar por um equipamento. Então eu consigo fazer análises combinadas. Isso me dá uma versatilidade para ir em campo bastante grande para poder fazer análises químicas. E a gente começou a fazer muito mais que isso. A gente começou a resolver outros problemas que peritos gostariam que a gente resolvesse, que é, de novo, fazer aquelas análises de drogas em vários lugares do mundo, utilizando aqui, por exemplo, técnicas combinadas para fazer análises químicas. Pensando então naquele assunto que eu conversei com vocês sobre criar uma maneira inteligente de se fazer todo esse processo aqui, um dia eu estava assistindo televisão e eu estava vendo alguns empreendedores querendo construir uma impressora que não precisava usar tinta. Não usar tinta significava que eles estavam querendo usar um laser de CO2, para queimar o papel. E quando eles fazem isso, então eu não estou mais usando tinta, só que se eu queimo o papel, na minha cabeça o que apareceu
papel é composto de celulose, é um material que tem carbono. Quando eu queimo o papel e ele fica preto, eu estou produzindo grafite, eu estou produzindo carbono, que são os materiais que a gente precisa construir para criar esses dispositivos. Então aqui eu tenho uma folha de papelão, uma caixa de papelão que eu posso pegar, como se fosse aquele lixo que está ali, bombardeio com laser e sem nenhum reagente químico eu consigo imprimir carbono sobre um material. E a ideia então aqui é que eu consegui agora um dispositivo que anteriormente custava da ordem de R$1.000, R$800, eu estou falando para vocês que a gente consegue produzir no laboratório agora por 50 centavos de real. Então é um custo muito baixo que a gente consegue produzir dispositivos numa escala, que era o que eu estava conversando para vocês, de começar a escalar esse dispositivo para que ele possa ser utilizado em qualquer outro lugar do mundo e usando tecnologias que são acessíveis. Essa máquina ela é utilizada para fazer gravação em telefones celulares, em metais, para cortar acrílico. São máquinas que podem ser operadas por pessoas que não precisam ser muito treinadas ou não precisam estar numa academia, na universidade, para fazer isso. Então esses dispositivos podiam ser criados e a gente começou a aplicar esses dispositivos por uma série de processos e outras tecnologias que a gente tem interesse. Então a ideia aqui era criar esses dispositivos para monitorar, por exemplo, espécies de interesse ambiental. Nitratos e nitritos me dão uma ideia sobre micro-organismos num determinado ambiente. E eu posso pegar esse dispositivo em papelão, ir lá numa lagoa e medir essas análises, medir essas amostras. Detectar o golpe do Boa Noite Cinderela. A gente começou a utilizar esses dispositivos para fazer monitoramento em amostras de uísque, para verificar se aquele uísque continha os compostos, que é o midazolam, que ele é responsável pelo Boa Noite Cinderela. Então imagina que antes de tomar a bebida, você podia pegar esse dispositivo, colocar na bebida e saber se ela está adulterada ou não. A gente começou a trabalhar com lasers para queimar outros materiais, para criar outros dispositivos. Por exemplo, fenolite, que é o que a gente tem aqui como material para poder criar trilhas de carbono. E monitoramos o estradiol, que é um hormônio na urina feminina, que às vezes é liberado em córregos e rios também. Esses dispositivos começaram a dar ideias para a gente de criar dispositivos em materiais flexíveis. Isso aqui é um material que é o Kapton. E a gente poderia agora criar dispositivos que podem ser colocados na pele das pessoas. Esse dispositivo aqui acho que é um dos mais legais que a gente está criando ultimamente. Então a gente tem o papelão, só que uma das coisas que a gente está conseguindo fazer com laser é sintetizar nanomateriais. Então esse carbono que a gente está criando ali, que vocês estão vendo, depois a gente pega, coloca uma solução de ouro, um pouquinho de uma solução de ouro, e bombardeia com laser, e a gente consegue criar aqui estruturas metálicas de nanomateriais, e isso dá propriedades para esses sensores muito interessantes e diminuem muito o custo. Para vocês terem uma ideia, na última semana a gente saiu numa série de jornais aqui, rendeu para o laboratório uma série de entrevistas sobre esses dispositivos sendo utilizados para monitorar a qualidade de águas. A gente vem desenvolvendo também, utilizando impressoras 3D, para criar esses dispositivos sensoriais aqui, para monitorar uma série de compostos químicos. O que é legal? A impressora 3D imprime material não condutor. O que a gente começou a fazer é sintetizar materiais, filamentos condutores, para que eles possam ser utilizados para começar a ser materiais que transportem carga, elétrons, e consigam ser utilizados para fazer essas medidas que a gente tem de interesse. Ou a gente começou a fazer o que aqui? Começou a imprimir materiais em impressoras 3D e bombardear com laser. Então a gente pega um filamento que ele é comercial, ele é PLA, que a gente tem o próprio PLA do filamento e ele está modificado com carbon black, que é o negro de fumo, é um material de carbono impregnado. Só que quando eu tenho muito polímero, o elétron não consegue passar nesses filamentos. E o laser consegue tirar o polímero e manter só o carbono. E aí a gente consegue criar esses dispositivos que eu estava comentando com vocês e até criar aqui estruturas extremamente bonitas e que dão propriedades elétricas muito interessantes para a gente no laboratório. Para dar uma ideia para vocês, isso aqui é um material que foi impresso em 3D e esse aqui é a síntese do material de ouro sobre essa superfície pelo bombardeamento de um laser. Então aqui a gente consegue criar estruturas metálicas usando um laser. E isso daqui, quimicamente, é feito de um jeito... É feito usando reações químicas em laboratório, que demoram um certo tempo
isso aqui é um vídeo que não foi acelerado. Esse é o tempo que eu demoro para criar nanomateriais em estruturas de 3D e consigo modificar o material de PLA, como agora, por exemplo, ouro, para fazer medidas eletroquímicas, medidas sensoriais. Aqui, nos 2 últimos exemplos, esse aqui é um trabalho que saiu na capa do jornal, esse é um periódico americano, que a gente utilizou canetas de artesanato para usar aquele filamento 3D para fazer impressão em um molde de PMMA, que é um polímero transparente, e a gente consegue imprimir, então, com essa caneta e aquele filamento, materiais condutores para serem sensores, para fazer, por exemplo, análises de chá, e, por exemplo, do ácido cafeico em bebidas de chá, que dá uma certa propriedade sobre a qualidade de compostos fenólicos no chá. E esse aqui é o último exemplo que eu vou mostrar para vocês, é um dispositivo vestível que a gente desenvolveu no laboratório, em parceria com o pessoal na Universidade Federal de Goiás. A ideia é um dispositivo que foi todo impresso em 3D, a gente tem um material que pode ser papel, pode ser um outro polímero, e a ideia é que um atleta utilize esse dispositivo, ele começa a suar, e se no suor dele tiver muito zinco, isso pode ser um indicativo de estresse muscular. Então eu conseguiria saber que, olha, falar para o atleta, que você pode ter alguma fadiga muscular. Então seria maneiras de utilizar dispositivos vestíveis para fazer esse tipo de monitoramento, esse tipo de análise. Então eu espero ter conseguido mostrar para vocês que a gente tem um futuro bastante grande de usar tecnologias para poder desenvolver dispositivos sensoriais, dispositivos tecnológicos para conseguirem ser utilizados fora do campo. Isso daqui é um dos tópicos da indústria 4.0, a ideia de desenvolver dispositivos sensoriais cada vez mais baratos. Então, espero ter instigado isso em vocês. Meu contato está ali, o QR Code leva para a página do laboratório. E eu preciso agradecer também, eu sou o coordenador do laboratório, mas eu coordeno esse time todo que está aqui nessa foto, que trabalha bastante para desenvolver todos esses dispositivos que eu vim conversando com vocês. Então, eles são responsáveis por pôr a mão na massa, eu faço a parte tranquila de vir conversar e mostrar o que a gente vem fazendo no laboratório. E agradecer a Campus Party pelo fato de ter chamado a gente da academia para mostrar o que a gente vem desenvolvendo, dispositivos tecnológicos. E estou aberto a perguntas, obrigado a vocês aí pela presença. Nesse projeto seu aí, dá para descobrir o K9 que o pessoal está usando agora? Uma das ideias é a gente descobrir, por exemplo, essas drogas de desenho, essas drogas novas, a gente pode utilizar para poder monitorar várias outras drogas. Então a gente vem trabalhando para desenvolver dispositivos que possam... É que a gente sempre tem que ficar nessa busca. Desenvolvem novas drogas de desenho, aí a gente tem que buscar maneiras de detectar. Então a gente vem trabalhando para tentar detectar novas drogas também. Porque segundo reuniões que a gente tem de saúde, é uma droga muito perigosa, né? Um cigarrinho que a pessoa fuma, 2 tragos, a pessoa já apaga, acontece um monte de coisa. E não é só criança não, é jovem, tem pessoa de idade, tá saindo de uma droga e indo para outra, né? Espero que tenha uma descoberta rápida, né? Porque diz que está no mundo inteiro, né? Espero que pelo menos aqui no Brasil descubra e dê um jeito. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Boa noite. Ai, meu Deus. Boa noite. Esses dispositivos sensoriais seria no geral ou só em si para os animais ou para o ambiente do animal e tal? Eu não tive tanto tempo de falar, mas a ideia é que eles sejam utilizados para vários locais. A gente tem um projeto com a Sabesp em São Paulo que é para monitorar a água em rios. Então os dispositivos ficam nos rios e a Sabesp pode controlar alguns locais. Então a gente está em parceria criando. Outros são dispositivos para monitorar animais e outros são dispositivos para monitorar pessoas. Então, para vários locais a gente consegue fazer isso. Acho que o pessoal está falando que meu tempo acabou. Então, se quem tiver pergunta, eu estou por aqui. Obrigado de novo pela presença de vocês.